Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Afinal, ser audaz é evoluir com constância, ação e repetição. Eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz. E hoje eu estou com uma convidada muito audaz. Vou até ler porque é muita audácia. Ela é mulher, mãe de 3. Olha, gente, isso que é uma audácia. Esposa. Ela é sócia fundadora da LZ Studio, LZ Mini, LZ Sob Medida e LZ Corporativo. Ela é empreendedora, obviamente, como vocês podem ver, criadora de conteúdo, comunicadora, colunista da revista Crescer, embaixadora do Rio Inclui e criadora do projeto Vamos Falar. Nada mais, nada menos do que Anne Meisler. Bem-vinda! Muito obrigada! Você sabe que eu adoro falar, então tô no lugar certo. Tá no lugar certo, graças a Deus. Vamos lá, quem é a Anne? Olha, eu acho que você me descreveu muito bem, muito bem. Quem é a Anne para ela ter chegado até aqui? Olha só, eu fico pensando assim, como que eu gosto de me descrever, né? Eu sou a Anne, eu sou mãe do Nick, do Tom e da Kiki. Sou casada com o Rony. Falo que o meu propósito é solucionar a vida dos meus clientes através do mobiliário, com impacto, com experiência. E, atualmente, eu adoro aumentar a voz das mulheres, que eu acho que isso é tão importante. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu falo vamos falar, é sobre isso, assim, sobre a gente aumentar uma voz da outra, uma iluminar mais a outra. Então, acho que a Anne é basicamente essa pessoa que você descreveu aí muito bem. Eu adorei, aliás. E me conta uma coisa, você é arquiteta de formação ou você não tem nada a ver com arquitetura? Não. Eu sou uma administradora com ênfase em logística, que você vai entender por quê, tá? Como é que eu cheguei na logística. E com extensão em brinquedo, que também é algo totalmente irreverente. E depois que eu comecei a empreender, eu comecei a me tornar especialista no que eu achava que precisava ter um olhar mais atento. Eu comecei a fazer cursos de decoração básica, AutoCAD, perspectiva, e é isso. Entendi. E que eu acho que também é super importante, né? Quando você começa a entender em que você precisa ter especialidade, você vai puxando cursos que fazem sentido, né? Para a sua profissão ou que você está precisando no momento. Mas aí você não quis entrar para decoração per se, porque você foi para o mundo do mobiliário. Do mobiliário. Né? De ter, vamos dizer assim, os produtos para proporcionar para os clientes. Mas eu vou te explicar o porquê, tá? Desde o começo, quem é a Anne? Vamos lá, que você gosta de história? Então eu vou contar, se você gostar, porque é uma história boa. Mas eu gosto de contar desde lá do começo, né? Então vamos. Acho que antes de ser a Anne, acho que todo mundo tem que saber o que está no nosso DNA, né? Como a gente chegou até aqui. Então, meus avós são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Assim, eles chegaram aqui sem absolutamente nada, tá? Sem saber falar a língua, sem ter nenhum dinheiro. E eu acho que é muito importante a gente se reconhecer nas nossas histórias. Eu sempre dou esse conselho para as mulheres, para os empreendedores, para a gente saber o que tá, né? Da onde a gente vem. E essa é a história dos meus avós. Eles chegaram sem absolutamente nada. E eles sempre tiveram esse olhar da positividade, né? Assim, deles serem muito gratos, assim. Apesar deles chegarem aqui com muita dor, obviamente, né? Foram sobreviventes, mas o Brasil acolheu eles, né? Imagina, sem ter nada, mas teve alguém que escutou a história deles. Igual a gente está aqui, você está escutando a minha história, quanta gente está escutando a sua história, tantas outras mulheres incríveis passaram por aqui. Alguém acolheu os meus avós. Então, eles sempre falaram assim, se você está respirando, vai ficar tudo bem. Né? É uma coisa assim, até quando eu entro nesse modo da reclamação, né? E a gente entra às vezes, né? Faz parte. Eu penso e respiro fundo. Se você tá respirando, vai ficar tudo bem. E vai ficar mesmo, tá? Se a gente tiver essa consciência do momento presente. Então, essa Anne veio daqui, de avós sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, sem nada, e que tinham uma positividade muito grande, porque alguém escutou a história deles. E aí, meu avô, né, sempre... Ele tinha que fazer negócio de alguma forma.
E o primeiro negócio do meu avô, né? Ele tinha uma loja chamado o Palácio dos Móveis. Olha que loucura, tá? Só que não tinha nada de palácio, é só esse nome, tá? Zero. Marketing puro. Marketing puro. Olha que esperto, né? O senhorzinho, o Palácio dos Móveis. Mas era um lugar que os judeus se encontravam, assim, para saber como é que estavam as coisas lá e quem sobreviveu. Olha, é triste, né? Quem sobreviveu, quem não sobreviveu, mas como um poderia ajudar o outro lá no Palácio dos Móveis. Uma comunidade. Uma comunidade. Já era uma comunidade. Mas, de alguma forma, isso ficou tatuado, né? Em mim, né? Enquanto isso, eu tô contando de um lado da família. Minha avó sempre foi uma mulher que trabalhou muito. E ela... Na minha família, eles sempre falaram, vocês têm que trabalhar. Porque, de algum momento, todo mundo pode tirar de você. Eles viveram isso. Mas quando você tem conhecimento, quando você tem estudo, quando você faz as suas coisas, isso está dentro de você. Ninguém pode tirar isso de você. Então, eu fui crescendo, minha família foi crescendo com esse ensinamento, com a positividade, com o trabalho, com a gratidão e com a força da ação. Eu acho que isso é muito importante a gente ir passando esse exemplo que arrasta. Minha mãe era uma mulher C-level, hoje a gente fala muito de C, né? Naquele momento, minha mãe era só uma diretora, assim, né? A gente não chamava de C-level, ela era uma diretora de uma multinacional e ela trabalhava para caramba, tá? Mas sempre com muita alegria, com felicidade, afinal, estava dentro dela, os pais dela ensinaram ela a trabalhar dessa forma. E eu me lembro, a Anne, muito pequena, né? E a gente vai se lembrando. Eu pensava assim, caramba, minha mãe trabalha muito. Ela era tipo um James Bond, porque não tinha outras referências femininas, igual a gente já vê hoje, né? Depois eu vou mostrar essa foto quando for pro ar esse nosso papo. Pode mandar pra gente que a gente bota no vídeo. Eu vou te mandar, que é muito legal. Muitos homens e só minha mãe, super pequena, assim. Mas com aquele computador, celular... E aquilo me provocava uma coisa... Eu já tinha um estranhamento. Por que só ela, né? E não se falava muito sobre isso. Mas eu já tinha esse incômodo. Enquanto isso, meu pai tinha uma indústria de piscina. Essas de fibra de vidro, sabe? Azuis de beira de estrada. Essa era a... IG, né? Tipo isso. Essa era o concorrente do meu pai. Mas ele era era uma das primeiras indústrias que tinham de piscina... E ele era um super vendedor de sonhos. Super. E eu amava ir para a indústria com ele, assim. Porque, olha, você parando para pensar. Ele era o cara que vendia piscina de fibra de vidro para as pessoas da cobertura, as banheiras, as áreas molhadas. Ele também tinha uma marcenaria, então era sauna. Ao mesmo tempo, ele estava falando de saneamento básico. Ele vendia as caixas d'água para todas as comunidades. Então, ele era realmente um grande vendedor de sonho. Sim. E ele sempre me levou para trabalhar com ele com muita alegria, porque ele estava gerando oportunidade, ele estava vendendo eu repito muito isso, ele estava vendendo esse sonho, né? E sempre de uma forma muito alegre, porque ele estava fazendo repertório, ele estava gerando empregos, ele estava gerando renda e ele estava fazendo transformação para nossa família. Então, eu sempre vi o trabalho como uma coisa incrível, maravilhosa. Então, eu me lembro no final de semana, as minhas amigas querendo ir, sei lá, pro Tivoli Park, era a época de Tivoli Park. Tivoli Park. Né? Eu queria ir pra fábrica com meu pai, eu queria ir pra indústria, porque eu via aquela movimentação, eu via as coisas acontecerem, eu via concretização de sonho mesmo, aquela realidade materializando. Então, era minha mãe, C-level ali, realmente trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, um mega orgulho, e o meu pai com felicidade, sonhando. E o tempo foi passando, eu fui trabalhando. Realmente, eu queria trabalhar. Para mim, trabalho era transformação, era ação, era sorriso no rosto, era transformação. Isso é super importante, as mães que estão ouvindo a gente, colocar, não como um peso, mas como uma solução. E eles conseguiram fazer isso comigo. Desde o começo, eu contei dos meus avós, contei dos meus pais, da minha mãe, sendo essa mulher super empoderada, né? Com 14 anos, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe saiu desse cargo de liderança da empresa, da multinacional, e começou a empreender, que ela viu que precisava ficar mais com a gente, mas sempre trabalhando, todo mundo sempre trabalhando. Vocês com uma coisa. São quantos? Eu e meu irmão, por parte de pai, e eu tenho uma irmã bem mais velha por parte de mãe. E aí, eu trabalhando com meu pai, indo para as obras, construtoras, ele fazia toda essa parte de área molhada, e já é uma adolescente, né?
e entendendo que o trabalho era transformação. E um dia eu na construtora com meu pai, sendo que essa parte de piscina, saunas, banheiras, estava tudo dominado, assim, porque já estava no sangue, já sabia como vender aquilo. E eu comecei a observar que existia um gap de mercado. O que era um gap de mercado? A parte de mobiliário, se vocês pararem para pensar onde a gente está num estúdio que tem mesa, tem cadeira, tem uma marcenaria ali, são vários móveis aqui onde a gente está, né? Na parte de um condomínio, se você parar para pensar, tem a piscina tem as espreguiçadeiras da piscina, tem os móveis da portaria, tem os móveis do salão de festa. Pensa quantos móveis tem ali. Eu comecei a falar, gente, é muito móvel aqui. Muito, muito móvel. E eu vi o mestre da obra. Mestre da obra é quem sabe tudo. Não é à toa que ele tem esse nome de mestre, né? E eu vi o mestre perdido, assim, com vários papéis, várias planilhas, um quadro de concorrência enorme. Falei, mestre, o que está acontecendo? Ele falou, Anne, é um pepino comprar mobiliário aqui. Porque o arquiteto quer uma coisa. Quer o sonho, né? Quer tudo assinado, quer tudo maravilhoso, parará, parará. Quer a capa da Vogue. Quer a capa da Vogue. O engenheiro, ele quer o mais prático possível, porque já acabou o budget da obra. Ele precisa entregar a obra. Assim, o incorporador, menos ainda, ele já precisa passar para outra obra. Tem construtora que tem assim, já está até listado no IPO. Então, precisa ser uma coisa... É custo. E eu sou o mestre da obra, eu preciso entregar o que um quer, o que outro quer, o que outro quer. As coisas não se conversam. Eu falei, mestre, você tem razão, você tem um pepino mesmo. Eu pensei, gente, será que é só esse mestre que está com esse problema? E tem uma outra coisa, a gente tem que ser gente boa com todo mundo. Isso é, tipo, lei básica da vida. Ensinar na escola, na faculdade. Seja gente boa, assim. Bom senso, Bom senso. E ser interessado e não interesseiro. Assim, eu realmente estava interessada naquela história. Meu pai fornecia piscina para todo mundo, então eu conhecia as construtoras todas. Aí eu cheguei, isso eu estava na construtora A, cheguei na construtora B, eu era amiga dos estagiários, falei, estagiário, uma coisa, como é que é o processo de compra de imóvel aí? Caramba, é um pepino, é horrível, porque aí me contou a mesma história. Fui para a construtora C, fui para a construtora D, todos tinham o mesmo pepino, todos. E quando eu aprendi que quando a gente tem um pepino, a gente faz salada. Eu falei, eu quero fazer uma salada com essa história. É uma super história, eu quero fazer acontecer. Eu acho que toda dor tem uma solução. Sim. Eu sempre fui super esteta, eu sempre adorei. Eu já trabalhava, eu nasci na indústria. Eu gosto de processos. Falei, pai... Tem uma história que eu quero trabalhar com isso aqui. Cheguei perto de uma construtora, da Cirela. O dono ali tinha acabado de fazer uma fusão era RJZ Cirela. E falei pro Rogerinho, Rogerinho, quero vender móvel para você. Aí ele falou, Anne, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma ótima vendedora. Você é uma excelente vendedora, mas seu pai vende piscina, ele vende sauna, ele vende banheiro. Você não sabe nada de móvel. Então, aí fica uma outra lição para os empreendedores. Antes de você querer vender alguma coisa para alguém, você tem que aprender. Você tem que ser um especialista. Você pode ser audaciosa. É ótimo você ser audaciosa. É ótimo você ter fome. É maravilhoso. É ótimo você ser perspicaz. Mas você tem que ter uma humildade para querer aprender. Falei, você está coberto de razão. Eu vou aprender. Eu vou estudar sobre isso. Mas você tem uma dor e eu quero resolver sua dor. Eu quero solucionar a sua dor. Falei, pai, eu vou pedir demissão. Porque... Aí meu pai chorava. Pelo amor de Deus, você tem aqui, olha só o que você construiu, o que a gente pode fazer juntos. Falei, isso é você. Mas eu quero ir atrás dos meus sonhos. E aí é uma frase que meu pai sempre falou pra mim. Não terceirize os seus sonhos. Ele falou, esse sonho é seu? Falei, esse sonho é meu. Então vai buscar seu sonho. Ele não me deu nada, nenhum real, nada, 000. E isso é muito legal também, a gente não colocar os nossos sonhos na mão de outras pessoas. Esse sonho era meu. Meu pai não olhava para a pedra e via um móvel. Quem olhava para aquela pedra e via um móvel, via um sonho, via tudo mobiliado, era eu. Eu me apaixonei, eu tive aquele momento ahá. Então ele falou, vai, ele ficou muito triste, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso. Porque eu me apaixonei por essa história. E antes de eu liderar, eu queria ser liderada. Eu comecei a pedir emprego. Eu fui trabalhar em várias multinacionais. E aí, que é a história da logística. Encargos de logística.
Porque para esses móveis chegarem dessa forma que eu tô contando para você, com experiência, com atendimento, tudo juntinho, tudo maravilhoso, se você parar pra pensar, é uma questão logística, né? Chegar lá num restaurante, a mesa, com as cadeiras, com as banquetas, tudo bonito. Tudo harmonicamente no espaço. É uma questão logística. Falei, então eu vou me formar em logística. E aí eu fui estudar logística e fui pedir emprego em empresas de logística. As minhas amigas falavam, Anne, que coisa chata, que loucura é essa? Eu falo, gente, tá tudo aqui traçado, tá nos meus planos, confia em mim, vai dar certo. Vai dar certo. E foi isso que eu fui fazer. Depois de 3 anos, 2 anos e meio, estudando muito. Se eu estivesse aqui, eu ia levantar essa cadeira, eu ia ver da fábrica que era, eu ia ligar pra fábrica, eu ia falar, poxa, posso ir na sua fábrica? Deixa eu te visitar. E eu rodava todas as fábricas do Brasil, assim mesmo. E eu começava... E aí, depois de 2 anos e meio, eu cheguei pro Rogerinho e falei, eu tô pronta. Eu aportei numa indústria, investi um dinheiro e comecei a vender para as construtoras dessa forma. E as coisas começaram a dar certo. Ele cumpriu a promessa dele, ele comprou a primeira obra comigo e era just in time. Vendia primeiro grande parque industrial, assim, esses condomínios que tem na Barra. Muitas espreguiçadeiras, muitas cadeiras. Eu pegava aquelas etiquetinhas Pimaco, sabe? Provavelmente de escola, da escola dos seus filhos, da escola dos meus filhos. Então, assim, se você tem um sonho, vai lá e faz. Eu tinha esse sonho. E eu queria, e obviamente era muito mais para entregar com experiência, com amor, com atenção. Porque eu via aquele mestre, eu via aqueles estagiários, eu via os engenheiros e falava assim, dá para fazer. E dá para fazer com carinho. E aí eu botava espaço gourmet, mobiliário da piscina, imobiliário, e as coisas foram acontecendo. Depois eu aluguei uma vaga de garagem. Os meus móveis iam para uma vaga de garagem, mesmo assim. Porque às vezes vocês veem as lojas, hoje eu tenho um monte de loja, mas eu comecei alugando uma vaga de garagem na Penha Circular. E depois eu aluguei a segunda vaga de garagem, para os móveis chegando. Depois a terceira vaga de garagem. Até que um dia o dono dessa transportadora era Zé, da Mini Carga, falou assim para mim, Anne, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma transportadora. Eu não tenho... aqui não é um centro de distribuição. Você está vendo que você já conseguiu? E é importante, às vezes, a pessoa olhar para você. Eu já não estava... As pessoas precisam acreditar também em você. Você já foi. Aluga o seu próprio centro de distribuição. Tá tudo certo. Já deu certo. E foi importante. Boa! E eu aluguei meu escritório. E depois eu aluguei meu segundo escritório. E aí eu só fazia antes B2B. B2B é negócios para negócios. Eu só atendia construtoras, incorporadoras, restaurantes, aeroportos. Eu só atendia empresas, exatamente. E aí as arquitetas falavam assim, eu tô adorando essa espreguiçadeira que tá na piscina. Você não vende para mim? Eu falava, caramba, não vendo. Só vendo volume. Aí você ia chegar lá no seu condomínio, adorei a poltrona que tá, sei lá, no espaço gourmet. Síndico, da onde é? Não vende, só vende para a empresa. E aí o próprio cliente começou a me dar a pista. Os seus clientes te dão a pista. E eu resolvi abrir o varejo. E é assim que eu comecei a vender a Elysée Studio, que começou a ser as lojas físicas que vocês veem, né? No Casa Shopping, no Rio Sul, Ipanema. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, o cliente de vocês vai dar pista e as coisas vão acontecendo. Aí da Elysée Studio, aí você começou a abranger mais, né? Porque aí você foi para a Elysée Mini... Aí agora você faz móveis sob medida também. Exatamente. Que é você quem desenha. Como é que funciona o móvel a Elysée sob medida? Então, vou contar da Elysée Mini para chegar no sob medida. E assim, eu acho que é legal essas histórias. Eu tô contando de uma forma bem estratégica para o empreendedor que tá ouvindo, a empreendedora que tá vendo, entender que assim, é tudo uma jornada. Os negócios não vêm do dia para a noite. Comecei do corporativo, depois o próprio cliente me pediu o estúdio, até que eu engravidei. Do Nick, do meu primeiro filho. Eu comprei tudo em São Paulo. Pensei, caramba, eu tenho uma loja, eu tenho um corporativo super forte. Depois eu fiz o varejo e fui lá para São Paulo com a minha mãe. Minha mãe fez aquele checão, primeiro neto, tudo maravilhoso. E aí foi assim. E foi um super atendimento. 1 ano e meio depois, eu engravidei do Tom, que é uma diferença muito pequena. E aí tava começando o Instagram. Lembra aquela fase assim que a gente comprava as coisas pelo Instagram e eu sempre trabalhei demais. E aí eu fiz uma planilha e botava assim, o berço, eu aproveitei um berço de um filho para o outro, só laqueei,
E que não pode, tá, gente? Estou falando isso, regras de metro. Não sabia. Eu não trabalhava ainda com mini. A gente começa a aprender. Poltrona, eu restofei e fiz interna. A gente tem tapeçaria interna. Tudo bem, mas é aquela culpa materna. Eu falo assim, ai, meu Deus, o Tom não pode perceber que é do... Juro, eu laqueei de preto o berço. A minha mãe e minha sogra falavam assim, pelo amor de Deus, você tá laqueando de preto. Eu falava, mas porque o Tom não pode perceber que é do outro. Eu queria ser a coisa mais diferente do mundo. A poltrona... Ele não tá nem aí, mas ela não pode ver. Mas é a culpa materna, né? A gente fica nessa história. E tudo eu ia... As coisas, as maiores, gente, era muito pouca diferença de um pro outro. Eu queria aproveitar tudo. Ressignificar móveis, façam isso. Só que as coisas bonitinhas, eu comecei a comprar pela internet, assim, pra dar uma carinha nova de um quarto pro outro. E tava muito... A tendência, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a tendência era, assim, aqueles quartos escandinavos, por isso que era esse quarto mais escurinho. E aí eu botei, assim, na planilha, quadro, almofada, objetos. Aí eu comprava, assim, almofada de abacaxi. Era um abacaxi piquititico, assim, que eu via na internet. Ia chegar em 15 dias. Chegava em 60, um abacaxi desse tamanho. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse abacaxizão? Eu juro. Aí eu comprava uma almofada com uma carinha de ursinho panda. Vai chegar em 15 dias. Chegou na sua casa? Nunca chegou. Nem na minha. Uma pausa desse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava. A Isla, do Village Mall, e a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shop. E agora vamos voltar para o nosso episódio. Nunca vi o panda, Nunca vi o panda, lindo, maravilhoso. E a planilha ficando assim. E tava chegando perto do quarto do Tom. E não tinha nada. Tinha aquele berço preto, a poltrona de amamentação toda diferentona, o abacaxi desse tamanho... E as coisas... E aí o pessoal lá do CDLZ, da tapeçaria, iam fazendo umas coisas pra mim. Pobre Tom, pobre Tom. Aí eu falei, já sei. Eu vou fazer um papel... Vou comprar um papel de parede diferente, lindo. Porque ele vai ter um papel de parede que dá, tipo, embala, né? O quarto. Aí eu ia fazer enxoval em Nova York das roupas. E aí... É escandinavo, né? O quarto. Eu falei, eu vou comprar... nos países nórdicos, olha que chique, era uma coisa chique. Tom, pra você, tá? Você não vai pra terapia, não. Aí, sério, ia mandar pra Nova York, ia levar embaixo do braço e vir aqui pro Brasil. Aí o Rony, meu marido, falou, você é louca? Louca? Falava, Rony, deixa comigo. Todo marido, deixa comigo. Eu que vou levar embaixo do meu braço. Tô nem aí, vou levar. Tom merece, abacaxizão, sem almofada, berço preto. E era isso. E todo mundo na Elysée, Mini, sabia dessa história. Todo mundo morria de rir, mas eu lá na minha planilha. Planilha. Nem olhava pro quarto. Era só quando as coisas não chegavam e todo mundo ficava rindo na minha cara. E aí era o dia e chegou o papel de parede lindo de uma marca chamada Firm Living. Uhum. É linda essa marca, é maravilhosa. Chegou tudo certo, no prazo. Países nórdicos, de Nova York. Eu embaixo do braço, Rony falando no meu ouvido. E tudo certo, eu lá na planilha. Mandei pro instalador instalar. Jonas, o instalador. Meu Deus. E eu lá. Vou instalar, dona Anne. Pode instalar. Me manda a foto depois. Quando ele mandou a foto, eu tinha um rolo só, tá? Ele instalou ao contrário. É real. Oficial essa história. Meu Deus. É isso. Aí, eu não tinha outro rolo. Eu não tinha. Não tinha o que fazer. Mas eu tive o que fazer. Eu falei, hoje... Vocês estão me ouvindo? Era um monte de gente, assim. Era uma mesa bem grande, assim, todo mundo trabalhando junto. Hoje eu acabei de decidir que vai nascer a Elysée Mini. Porque nenhuma grávida com essa barriga desse tamanho merece passar o que eu tô passando. Ninguém tem que ter essa angústia. A verdade não vende? Essa é a verdade que vai vender. Eu não falo que é logística integrada, que o cliente tem que ter uma experiência positiva. Olha a minha experiência. Não podia estar sendo pior. E eu que trabalho com mobiliário. E assim, meu filho nascendo no teu quarto. E não era um quarto, era tudo errado. As coisas não chegavam, ou se chegavam errado, o papel ao contrário. Não, assim vai nascer a marca. E aí, o que eu penso? Tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê. Essa é a realidade. Assim, e aí eu comecei a desenhar mobiliário infantil. Eu não fiz um curso de brinquedo. Eu pensei,
Isso tem que me servir para alguma coisa. E é real. Eu adorava ver desenho animado com o Nick. Depois eu passei a ver muito desenho animado com o Tom. Eles me falavam as coisas que eles gostavam. Eu via as coisas legais dos desenhos animados, levava para a indústria. A indústria produzia. A gente começou a vender para mais de 60 lojas no país. Hoje a gente já exporta o mobiliário da Elise Mini. Então tem uma intenção. Não é aquela frase assim... Era um pepino, foi um mega pepino, mas a gente transformou em salada. E a empreendedora, e principalmente a mulher, ela tem essa capacidade. Você só precisa respirar, separar o que está acontecendo na sua vida e conseguir transformar isso, entendeu? E não ficar na reclamação. Pega essa reclamação e faz ação. Foi o que eu fiz. Eu podia lá ter ficado, ai, que chato, ai, Jonas, ai, não sei o quê. Não, vamos fazer uma coisa boa com isso? A gente conseguiu ressignificar. E o Sob Medida veio justamente com a mesma coisa. Assim, eu ficava reclamando. Olha, tem marceneiros maravilhosos, incríveis, com certeza tem. Mas eu já passei por muitos marceneiros e muitos clientes que reclamavam que sumiram com um cheque, que não apareciam, que o prazo de entrega era terrível, ou que não pontuava no cartão de crédito. Falei, então, por que eu não faço isso? Assim, eu já tenho um cardápio. Eu já faço o corporativo, que é o negócio para negócio, B2B. Eu já faço o varejo. Eu já faço o Elise Mini. E o meu negócio é no pilar dos meus avós, é escutativa. É você grato, é você ouvir as pistas. As pistas estavam todas ali. Eu falei, vamos fazer o Sob Medida, que nada mais que ouvir o que o cliente está me pedindo e entregar exatamente a soluçãozinha perfeita. E aí eu consegui fechar o meu cardápio, por enquanto, vamos ver se os clientes querem, né? Mas é sempre o mesmo propósito, Laila, assim, é uma linha reta. Solucionar a vida do meu cliente através do meu mobiliário com experiência. Nada além disso, assim. E às vezes o empreendedor, ele se perde no meio do caminho. E por que eu acho que ele se perde? Porque ele sai da esteira. A esteira é o quê? Qual é o meu core business? Mobiliário. Se alguém virar e falar assim pra mim, Anne, você agora pode vender nugget? Cara, nugget dá muito dinheiro. Nugget de ouro, nugget com diamante. Não tá no meu core business. Então, não posso. Muito obrigada pela oportunidade, mas eu não posso. O meu core business é esse. É mobiliário, é decoração, é como eu consigo entregar a melhor experiência e com impacto. E sempre essa palavra, impacto e transparência, tá dentro. Porque eu sei quem eu sou. São os meus valores inegociáveis. E essa história da mulher, de aumentar a voz das mulheres, também faz parte dos meus valores inegociáveis. Porque eu vim de uma avó que trabalhava, de uma mãe que trabalhava, empoderada. E eu sei que é importante, a importância de quando as mulheres se ajudam, o quanto isso ilumina, assim, o quanto aumenta. E isso é real, assim. Quando as mulheres entenderem isso, que assim, é bem assim, o candelabro, quando tem uma luzinha só, fica com uma força. Quando você começa a acender, uau, assim. E é o que eu realmente acredito e que eu levo, tá? Assim, meus valores inegociáveis, sabe? Muito bom. E aí, quanto tempo tem que você tá com o Rony? Vamos lá. Estamos juntos há quase 20 anos, né? Falo muito, né? Mulheres, né? Faz parte. E é uma história super linda, assim, que é o feio que ficou bonito. Contei pra vocês que nossos avós são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Tanto os meus avós quanto os avós dele. E os nossos avós, a gente chama de irmãos de navio. Eles vieram juntos no navio. No último navio que veio pro Brasil. Então, é uma coisa muito linda, né? Então, é muito bonito, assim. A gente fala que tem alguém lá de cima, né? Botando, vambora, eles vão se conhecer. E eles já eram muito amigos aqui no Brasil, grandes amigos. Nossos pais já se conheciam, frequentavam a mesma sinagoga. A gente era do mesmo colégio, o Rony é um pouco mais velho que eu, e a gente sempre foi melhor amigo, tá? Melhor amigo, mas sem nenhum beijinho. Melhor... Mas é verdade, assim, muito, muito amigo. A gente sempre se reconheceu nessa amizade. Um sempre torceu muito pelo outro. E quando eu tinha uns 23 anos, assim, a gente se deu o primeiro beijo. E depois do primeiro beijo, a gente nunca mais se desgrudou. Olha que coisa linda e especial. E a gente falou, não tem por que a gente ficar, a gente vai namorar e a gente vai casar. E assim foi. Então, quando você fala... que lindo. É lindo, é muito bonito, assim, é muito forte, assim. Eu acho que foi bom a gente pequeno, não ter acontecido nada, a gente ser esse melhor amigo, a gente se reconhecer nessa amizade, a gente se ajudar, porque no momento que a gente se conectou de verdade,
a gente nunca mais se desgrudou. E é muito bom você ser casado com seu melhor amigo. Sim. Gente, porque seu melhor amigo, ele só quer o melhor pra você. Então, assim, quando o Rony me fala uma coisa, eu confio, assim, cegamente, porque é o seu melhor amigo te dando um conselho. É seu melhor amigo falando, olha só, isso aqui não é pra você, ou isso aqui é pra você, vem comigo. Ou, vamos. Então, eu acho tão verdadeira essa relação, assim, tão importante, sabe? E é o que eu desejaria para os meus filhos também, né? É muito bom. E a família dele acaba sendo a minha família também, que é uma coisa que a gente conhece de uma vida inteira. É muito lindo, assim. É a melhor parte. Maravilhosa. É a melhor parte. E aí vocês têm 3 filhos? A gente tem 3 filhos. O Nick, que tem 12, 3 filhos e 3 cardápios, né? Porque os 3 são totalmente diferentes. O Nick, que tem 12, o Tom, que tem 10, e a Kiki, que acabou de fazer 8. Totalmente diferentes. Como eu não sei, tá? E é uma coisa tão engraçada, né? Eu tava até conversando isso com as minhas amigas no sábado. É criado igual, pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo lugar, no mesmo colégio. E cada um tem uma particularidade, assim, completamente diferente da outra. Um gosta de futebol, o outro gosta de judô, o outro gosta de piano, o outro não gosta de nada disso, né? E hoje eu fico jogando luz, assim, no que cada um tem de bom. Ao invés de ficar lá... Porque no começo seria muito... Eu, que trabalho pra caramba, né? Seria muito mais fácil. Bota lá os 3 pra fazerem inglês juntos. Bota os 2 pra fazerem futebol. Mas não adianta. Porque isso só frustra, né? Assim, pra ambos os lados. Eu tô nessa fase também com os meus. Porque um gosta de futebol, o outro gosta de tênis. Aí um já gosta da luta, o outro já não gosta da luta. O outro gosta de arte, o outro já não gosta de arte. Falei, então, cara, vamos. Logística. Vem comigo. Vamos fazer a logística maluquíssima, vamos. Mas no futuro vai ser muito melhor pra eles, assim. Com certeza. Eu também... graças a Deus eu tenho essa visão, porque senão ia ser um monte de gente frustrada. E aí eu comecei a escrever muito sobre isso, por isso que eu acabei... Na Revista Crescer. Na Revista Crescer, eu comecei a escrever muito no Instagram sobre isso. Da Revista Crescer é uma história bem curiosa, assim, que é legal. E eu tô batendo muito nessa tecla, assim, que às vezes a gente faz uma coisa e fala assim, não deu em nada, mas deu. Vai dar, em algum lugar vai dar. A história da Crescer é o seguinte, na pandemia, vamos voltar para esse capítulo pandemia, que eu acho que todo mundo teve desafios, né? Todo mundo viveu, Todo mundo... Não, por favor, me diga quem não viveu, não tem. Algumas pessoas estavam num barquinho, outros num navio, outros na pranchinha, mas todo mundo estava nesse mar ferrado, assim, né? E na pandemia, a gente tinha reserva com 2.000 funcionários, a gente tinha caixa, sei lá, para 3 meses, o negócio estava muito brabo, muito, muito, muito. As pessoas acham que era tudo lindo, maravilhoso, mas não era. Imagina você com um navio, ter que fazer curva com um navio. LZ, a gente tem muitos funcionários também, é um barco menor, mas com muitos funcionários também. Eu precisava entregar, tinha bebê nascendo, como é que esses bebês iam dormir? Berços. As pessoas estavam saindo dos seus escritórios, eu precisava montar home office para muitas empresas me ligando. Era um cenário muito desafiador mesmo, e eu com 3 filhos pequenos. A Kiara tinha 2 anos, o Tom 4 e o Nick 6, alfabetizando. Nossa. Eu juro, quando eu penso nessa... Eu só consigo agradecer a Deus. Eram muitos privilégios dentro daquela casa e a gente passou por tudo isso. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tinha meu Instagram fechado naquele momento. Eu sempre fui muito tímida, por incrível que pareça. É mesmo, Laila. Muito discreta. Não, talvez a palavra não seja tímida. Discreta. Eu tinha Instagram fechado. Usei a palavra errada. Discreta. Tímida não, muito discreta. E aí eu falei, eu vou abrir meu Instagram. Eu vou contar o que eu tô fazendo. Porque dentro dos meus privilégios, eu posso contar o que eu tô fazendo. E se eu conseguir trazer insights positivos para uma mulher que seja, eu acho que já tá ótimo. E aí eu vou fazer isso. E eu falei, vou chamar de Vamos Falar. E como a LZ fazia, né, entregava móveis para muitas pessoas que tinham um alcance, um awareness muito grande, né? Por conta do meu relacionamento pessoal, por conta dos clientes mesmos da LZ, as mulheres topavam. E eu falava assim, de uma forma bem racional mesmo. Fazer isso, vamos abrir, e com recorrência, toda terça-feira, igual o canal de televisão mesmo. Vai ser terça-feira, 9 horas da noite, a gente vai abrir, vamos falar.
sem pudores, sem vergonha, eu fazia um roteirozinho e a gente vai falar. Combinado? Combinado. E o negócio tomou uma proporção muito grande, porque entravam muitas pessoas. O meu Instagram abriu naquele momento e as pessoas iam entrando, as marcas iam me procurando. Você não quer vestir o brinco? Você não quer vestir um macacão? Você não quer... Eu falei, gente, mas eu não quero fazer nada disso. Eu só quero falar. Era exatamente isso. E falar sobre empreendedorismo e sobre maternidade e como eu estou fazendo aqui em casa diante de todos os meus privilégios. Uhum. E foi o tempo todo da pandemia, 1 ano e meio, assim, mais ou menos, isso acontecendo. E de uma forma muito verdadeira e autêntica mesmo. Uhum. Com marcas, com mulheres e de todos os tamanhos, tá? Assim, de Luiz Helena Trajano, a Nath Vosa, ou a Carol Troagô, a pessoa que fazia o bolo na comunidade dela. Porque era muito interessante entender de todos os tamanhos de como a gente podia fazer aquilo. Quando terminou a pandemia, a revista Crescer falou assim, isso é muito legal. Você construiu uma comunidade, como você bem falou, né? E comunidade é uma coisa que se constrói mesmo. Sim. Você vai ter um repertório. Vamos pegar isso e levar para a coluna. E eu sempre adorei escrever. Sempre fez parte de mim. Eu escrevi ali no meu Instagram como se fosse um diário mesmo. E eu acho que daqui a 10, 15 anos, os nossos filhos vão adorar ler isso, né? Como que eram as mães... Sei lá se ainda vai existir isso, né? Mas tá ali. Uhum. E eu falei, claro, vamos sim. E ainda falando de pandemia, eu comecei a ver diante de todos esses meus privilégios, assim, meus filhos, né? Com iPad, com canetinha, com tudo que era bom. Eles estavam com muitas dificuldades para fazer os exercícios. Assim, gente, o que eu posso fazer aqui para nossa comunidade de fora, né? Uhum. E aí comecei a me associar ao Rio Inclui. Comecei a me associar ao Parceiros da Educação, que eu acho que é também muito importante a gente se autoanalisar o que a gente pode fazer, mas diante da nossa verdade. Uhum. Porque não adianta, né, a gente escolher causas que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, sim. Uhum. Então foi muito importante, assim, por isso que eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Uhum. Então, as coisas foram acontecendo, às vezes você pensa, isso aqui não vai dar em nada. Perdi 2 anos, 3 anos fazendo assim, alimentando, não deu em nada. Deu sim. Você vai ver, se você botar a verdade, intencionar, cocriar ali, e é uma coisa que você quer muito, e com verdade, fiquem tranquilas que vai dar. E aí o Vamos Falar foi totalmente real, sabe? E hoje eu acabo colhendo muitos frutos por conta de algo que era uma dor, que eu transformei em amor, e hoje reverbera com o meu maior propósito, que é falar com as mulheres. E aí, o Vamos Falar, ele virou o Conecta Mulheres, o da PUC? Então, ele acaba indo para outras camadas, né? Ele vai para o offline de algumas maneiras. A PUC me convidou para eu dar algumas mentorias de empreendedorismo. Eu sou filha da PUC, né? Então, ele é o Conecta Mulheres nessa forma. Em São Paulo, ele é o Conversando com outras mulheres, junto com a INSPER, com uma pessoa do INSPER. Então, também é super importante. Quando a Reversa ainda existia, ele entrava como Vamos Falar dentro da Reversa. Então, ele é um modo offline, né, para se conectar às mulheres. Nada além disso. E para aumentar a voz das mulheres. Esse é o maior propósito, é um give back. Maravilhoso. Gostei. O que você deixaria de mensagem? Eu acho que é uma mensagem simples, forte, potente, que eu demorei muito para entender e que eu falei aqui no começo, que o meu pai sempre falou para mim e que eu adoraria que as mulheres, que os homens, até assim, os adolescentes, conseguissem intencionar isso, para a gente não terceirizar nossos sonhos. Os sonhos são nossos. Assim, e é tão simples quando a gente está naquele modo da reclamação. Pensa, o sonho de quem? Não é seu? Parte para ação. Vai lá e faz. Faz. Vai no seu tempo, mas faz. Eu acho que essa é a minha maior mensagem, sabe? E aí eu até conecto com o episódio da Lu Heck, né? Que é exatamente disso. Que a felicidade está em você. Você tem que buscar a sua felicidade. Sim. Você tem que buscar o seu sonho, a sua experiência de vida que tem que estar ali, que vai ditar o seu sucesso. O sucesso não está lá.
Sucesso tá aqui. Aqui. E assim, é no momento presente. Às vezes a gente vai botar a sua felicidade lá na frente. Ai, quando eu for feliz, quando eu comprar a minha casa daqui a 10 anos. É no hoje, é agora, no momento presente, sabe? Sucesso tá aqui. Até acabando, assim, até falei sobre isso no Conecta. Quando a gente começa a dizer mais não do que sim, porque a gente quer viver o momento presente. Tipo assim, hoje eu tô feliz porque eu tô aqui com você, eu escolhi estar aqui agora. Então assim, a gente viver isso aqui, feliz, sorrindo, com alegria, com felicidade. E vambora, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu também acredito muito nisso, que... às vezes a gente perde as oportunidades da vida, a gente perde de curtir aquele momento, porque a gente está vivendo num futuro que a gente não sabe nem se a gente vai estar naquele futuro ou se a gente vai chegar naquele futuro daquela forma. Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito... Vamos viver o presente, vamos viver o que... abre os olhos para as oportunidades que estão vindo agora e abraça. Perfeito. Que a porta abre, você tem que se jogar. Isso aí, o trenzinho tá passando, vambora. Vambora. Isso. Você me conta o que na prática você vai tirar de mensagem ou de ação, na verdade, para fazer hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco. É agora, no hoje, que vai fazer você correr atrás dos seus sonhos. Que é isso que importa. Muito obrigada. Perfeito, amei. Amei. Obrigada.